Muito boa noite, pessoal. Agora, com muito prazer, dando início ao processo do Sim Marita, e hoje nós temos a cerimônia de abertura. Contamos hoje com a presença do nosso professor Anderson, que está aqui ao meu lado, e vamos dar início a essa conversa sobre o evento, como é que vai ser, algumas opiniões do professor sobre o projeto em si, e posteriormente nós vamos ter uma palestra da doutora Roberta Lacerda. Muito bem. Quase escapou, galera, mas não foi dessa vez, hein? Então, dando início aqui ao papo com o professor Anderson. E aí, professor, o que você acha? Qual seria a importância de um projeto como esse, né? Para o desenvolvimento da proficiência dos alunos aí, no que condiz ao senso crítico e diante de toda a situação que estamos passando. Fala, galera, boa noite, tudo bom? Professor Anderson aqui falando com vocês. Essa temática é muito importante hoje em dia, né? Discutir isso em escola, em sala de aula, discutir num projeto aberto como esse, com a participação de vocês, é algo único, né? Porque nós podemos trazer para vocês o conhecimento do que está sendo passado mundialmente, para que a gente possa ser disseminador dessa informação na família, no nosso apartamento, na nossa casa, ou seja, para que a gente possa levar essa informação de modo correto, esclarecendo as várias e várias fake news que são passadas, que chegam na escola, na sala de aula com vocês, e para que a gente, com essa informação, possa caminhar melhor, também acalmar a ansiedade. Eu acho que o pessoal em casa também está passando por isso, aquela ansiedade de como vai ser, de como nós estamos, né? de como esse processo vai passar. Nós estamos ficando na história, nós vamos entrar nos livros da história, daqui a alguns anos nós vamos nos ver, né, nessa situação, lendo sobre ela, falando e discorrendo. Então, um projeto como esse, onde a gente pega os países, suas posições, suas opiniões, e através dela nós utilizamos o conhecimento científico para debater de forma coerente, correta, sem sombra de dúvida, é algo único, né? Mais uma vez, a gente que faz o Marista, a gente tem essa possibilidade de ter essa proximidade com vocês e também caminhar de modo mais eficiente possível, né? E você, o que você está achando do Sim, né? Eu, como aluno, né, já tenho experiência com esses eventos de simulação de comitê internacional e, de fato, eu estou achando muito interessante e vai ser uma experiência nova, querendo ou não, para mim, porque vai ser um tema que vai dialogar diretamente com a questão da ciência, né? Sempre ali dialogando com a sua área, né, das ciências biológicas, sim, sim. E a gente vai precisar estar muito atento a isso. Então, rebatendo agora, né, já mandando outra pergunta para você. Professor, eu queria saber de você, como é que você acha que vai ser essa ponte entre o aspecto político e geopolítico, sim, e a questão da ciência? Como é que você acha que vai ser isso aí? Olha, hoje a gente está passando por uma situação complexa, né? Então, há uma certa discordância entre o pensamento científico e algumas correntes políticas, não somente no Brasil, em alguns países, né? Que é algo que, com certeza, vocês devem estar preparando um material fantástico para trazer esse conhecimento para a gente. Então, essa discussão é algo que empobrece a sociedade, na minha opinião. Porque a partir do momento que você tem instituições bem credenciadas no mundo, a gente tem que sempre pensar pelo lado positivo. A gente sempre tem que observar que grandes instituições mundiais, elas não vão pensar em fazer algo para trazer prejuízo para as sociedades, né? Prejuízo para as populações. Então, a gente tem que ter essa crença, essa esperança de que realmente existem grandes cientistas nesses projetos que estão imbuídos, e a gente observa várias reportagens de brasileiros, inclusive, que estão participando dessa produção em larga escala de vacinas, que há meses não dormem bem, que vivem em laboratório, abriram mão das famílias para estarem produzindo essa ciência, que eu acredito não é para trazer prejuízo, né? Então, essa discussão política vem empobrecendo bastante o que nós acreditamos. Eu, como professor de biologia, eu também participei de laboratórios na UFRN e falo por experiência própria que a grande maioria dos cientistas brasileiros são realmente de excelente qualidade e confiabilidade intensa. Então, eu acredito que as informações estão sendo passadas cada dia mais. A Inglaterra já vai começar a vacinação próxima semana, os Estados Unidos estão
regulamentando as vacinas para começar a divulgação e a disseminação do fármaco, né, da vacina, e isso com certeza vai trazer uma segurança para a população e vai mostrar que a ciência realmente é de extrema confiança, né? Pois é, professor, como você mesmo abordou agora, né, a gente está num momento, principalmente de uns anos para cá, devido a todo o cenário político conturbado que a gente está vivendo, que o pessoal não se contenta e quer sempre estar opinando aí sobre assuntos que muitas vezes eles não fazem a mínima ideia do que se trata, né? Então, como você disse, essa questão da política e a ciência se misturando, né? Tem algumas áreas que realmente, como a gente viu no nosso evento que vai ter, que é benéfico, mas que muitas vezes as pessoas se utilizam de multidões como massa de manobra para acatar algum projeto de poder e, enfim, acaba dando nesse erro aí. É justamente disso que eu queria saber. Para você, o que uma pessoa como essa assim, tem que avaliar nela mesma e qual é a conduta que ela deveria tomar, no caso, uma pessoa que opina erroneamente? Pois é triste que a tecnologia ela nos trouxe benefícios fantásticos, como, por exemplo, as redes sociais, onde nós podemos ter comunicações com diversas pessoas. Então, para a gente que é professor, a relação que a gente tem com vocês, a forma de contato direto que a gente tem através das redes sociais, seja dando dicas de locais de estudo, sejam até pela participação da nossa vida, da interação social, é fantástico. Só que o lado negativo dessas redes sociais, dessa disseminação de uma tecnologia mais fácil, foi que algumas pessoas que infelizmente não têm capacidade, não têm conhecimento, bagagem para discorrer sobre algum assunto, passaram a dominar aquilo ali, né? Através, talvez, de uma expressão social, através de um interesse ou físico, biológico, ou seja, político, né? E essas pessoas de interesse que movimentam grandes massas passaram a ter uma importância, porém não se prepararam para ela, no que diz respeito sobre falar algo que não conhece, né? E aí potencializa essa ação, como você falou, de discussão intensa e prejudica muito mais a população de uma forma geral. Sabe por quê? Porque a gente tem que perceber que, principalmente num país como o Brasil, boa parte da população não é alfabetizada. E as informações chegam a ela através, antigamente, dos jornais, da televisão e hoje através das redes sociais. Então a preocupação que a população que passa a ser influenciadora de opinião deveria ter justamente com essas pessoas que não têm acesso a essa educação, pessoas mais carentes de educação, que passam a não acreditar, duvidar, né, e também passam a tomar atitudes que potencializam, por exemplo, a ação de uma pandemia como essa. Então você deve ouvir por aí, o pessoal em casa também, sobre as ações relativas a festas, relativas às saídas, restaurantes, etc., né? Então você tem grupos de pessoas que estimulam, né, essas saídas, e você tem grupos de pessoas que proíbem, que têm uma ação mais rígida, né? E aí nós ficamos com essa dicotomia de pensamento que chega na casa, chega nessas populações mais carentes, de educação principalmente, né? E aí, por consequência, isso potencializa a disseminação das doenças. Então, na minha opinião, nós deveríamos ter, assim como nós estamos fazendo aqui, como vocês fazem, um cuidado muito grande com as informações que a gente vai falar, que a gente vai discutir, ter profissionais como a doutora que vai participar hoje com a gente aqui, de confiança, né, de expressão na sociedade, de trabalho nessa área, e também de pessoas ligadas aos aspectos sociais, né, sociopolíticos. Ok? Ok. Então, acho que foi isso, né? Aqui, doutora Roberta acaba de chegar e vou dar só um tempinho para ela se preparar para poder entrar no palco. O papo aqui com o professor Anderson foi ótimo, né? Muito sempre obrigado aí pela sua participação, professor. E estou ansioso, né, para o evento. Tomara que seja muito bom e muito proveitoso. E com certeza o colégio tomou o cuidado de ter profissionais extremamente capacitados para estar acompanhando a gente nessa caminhada, tanto no que condiz às pessoas que vão estar um pouco mais
distantes como você, né, nos Sim, orientando sim. aqui com palestras, Sim. quanto aos nossos coordenadores, Sandro, que é o meu coordenador no caso, Sim, né, sim. que estão fazendo realmente um trabalho exemplar com a gente, muito de perto, e vai ser fenomenal, não tenho a melhor sombra de dúvidas. Fica aqui aquele convite para todos para acompanharem, né, nossas plataformas sociais, a TV Marista no YouTube, onde tudo vai estar sendo transmitido, né, para que o pessoal possa acompanhar com a segurança que é necessária. Todas as precauções nós estamos tomando ao longo desse projeto, na nossa escola, todos os cuidados necessários, você acompanha sobre esse distanciamento, essa necessidade dos cuidados, porque como nós observamos em idades de alguns grupos de idades mais jovens, o índice é menor, mas isso não quer dizer que não seja importante o cuidado, afinal nós disseminamos essa doença para as nossas casas, para os nossos familiares, né? E que para as pessoas fiquem com aquela sensação de que a esperança é o que move a gente, né? A esperança de encontrar essa solução com a vacina, de encontrar boas fontes de disseminação de conteúdo, né? De buscar nas famílias, como vocês também, jovens, essa informação mais correta, e para que a gente pense também no próximo, né? Para que a gente sempre se coloque no lugar do próximo, e assim a gente possa construir uma sociedade mais humana, mais próxima, assim como nossa boa mãe sempre nos orientou, e Marcelino Champagnat. Ok? Grande abraço, foi um prazer conversar com você, e qualquer coisa estamos aqui sempre à disposição. Prazer foi todo meu, professor. E lembrando aqui que o evento vai ser transmitido pela plataforma do Teams, beleza, galera? Houve essa mudança, antes seria pelo YouTube, mas agora é pelo Teams. Então acompanha aí que sexta-feira, ali começando às 18 horas e tendo o encerramento às 22 horas, estará sendo transmitido no Teams todo o evento do Sim Marista, beleza, pessoal? Então agora, só um minutinho, eu vou chamar aqui a médica infectologista do controle de infecção do Hospital Giseuda Trigueiro e da UTI adulta do Hospital Universitário Onofre Lopes, doutora Roberta Lacerda, por favor. Boa noite, doutora, tudo bom? Boa noite a todos que nos assistem agora pela Rede TV Marista e as redes sociais. É um prazer estar falando para a juventude sobre um tema tão importante que está no polêmico. Doutora, não está ligada para você. Prazer, boa noite. É um prazer receber esse convite da equipe Marista para falar sobre um tema tão importante em meio a todos esses acontecimentos que nós estamos vivenciando, e nada melhor do que esclarecer. A juventude tem que participar ativamente desse. A passagem ponto a ponto, porque tem algumas animações. Então, a gente teria que ver aí só alguns pontos
anteriores, se possível. Com relação à vacínia, e esse termo eu gostaria de relembrar historicamente nesse ponto isso, vacínia é um termo que foi traduzido do latim vaca, com 2 Cs, e que significa a varíola bovina, que foi descrita, né, há muito tempo atrás, no século XVIII, por diversos estudiosos na questão da saúde bovina de rebanhos, e eram pústulas, vesículas, que apresentavam no úbre, né, na região das tetas das vacas. Não tem problema não, pode passar que eu vou dando continuidade. Foi só a sequência de acontecimentos históricos para a gente introduzir a questão da varíola. O termo vacínia, então, ele foi cunhado por Edward Jenner, um estudioso britânico, nascido, né, na Inglaterra, em 1796, 98, quando ele começou a observar, na verdade, em 1775, que algumas pessoas que lidavam com a ordenha do gado, da vaca, apresentavam lesões de pele e tinham uma forma muito leve da varíola bovina, desenvolvendo pústulas, lesões com pus, febre, dor de garganta, mas um quadro pouco localizado, bem discreto. E com relação a isso, a gente tem que remontar o que é a varíola, porque a gente tem o relato da varíola bovina, mas a varíola, como é conhecida, já tem relatos na humanidade desde o primeiro milênio antes de Cristo, quando a gente tem, então, os estudos das múmias egípcias. Já desde o faraó Ramsés V, eram descritas lesões cicatriciais que eram muito sugestivas de varíola nessas múmias. Então, se acredita que é, sim, uma das doenças mais antigas do mundo e que, ao longo do tempo, a gente vê um paralelo entre a história da humanidade e das civilizações, o crescimento das cidades ao longo do rio Eufrates e do rio Nilo. Saindo dessa região do Egito, as pessoas começaram a migrar já para a região da Índia e da China. E também foram vistos relatos da varíola nessas localidades, em descrições do século IV, com Al-Raza e Avicena. Esses estudiosos árabes, na época chamada Mesopotâmia, região do Iraque, Bagdá, já tinham uma descrição clínica tão detalhada que eles conseguiam diferenciar o que era varíola, o que era, inclusive, varicela e sarampo. Então, esses estudiosos mostravam esses detalhes na época na China, na Índia, no Oriente Médio, e com a movimentação da população em torno, né, da região, aqui a gente está vendo o norte da África, o Oriente Médio, a Euroásia. Então, a gente tem relatos no Japão, né, no século X, e toda essa movimentação relacionada às especiarias, às grandes, né, colonização, descobrimento da América.
com relação às pústulas dos pacientes, o estudioso, então, retirava um líquido dessas secreções e fazia uma escarificação, pequenas arranhaduras no braço da pessoa, no caso aqui o pequeno Philips, essa criança de 8 anos, que teve, então, o seu braço inoculado. A segunda hipótese de Jenner era, bom, uma vez que eu coloco ele sobre essa perspectiva da proteína relacionada à varíola bovina, vamos ver se ele, entrando em contato com secreções de pacientes com varíola, desenvolve a doença. Então, esse segundo passo do experimento de Jenner, ele expõe a criança a um paciente com varíola, com secreções desse paciente, e em 2 semanas essa criança não desenvolve varíola. É bem verdade que depois dessa inoculação ele teve um pequeno quadro de febre, dor de garganta e pequenas bolhas, mas não passou disso. Em 5 dias ficou bem. E aí ficou comprovado o primeiro relato de um paciente que entra em contato com uma substância estranha ao seu corpo e desenvolve defesas, imunidade contra uma doença infecciosa grave e letal. Alguns vão questionar, porque realmente, do ponto de vista ético, a gente vai ver mais lá na frente, o pobre DJ Phipps, ele não teve opção, não teve consentimento nem esclarecimento do que se tratava, porém, foi um experimento bem sucedido. E ele repetiu diversas vezes, em algumas dezenas, centenas, até milhares de pacientes. O interessante observar é que, nesse caso, Jenner, ele não foi muito bem aceito pela Royal Society naquele momento. Os estudos dele foram considerados de baixa evidência. E o que foi feito? Ele continuou, foi persistente, perseverou e continuou acompanhando mais e mais pacientes, fazendo inclusive técnicas de purificação desse extrato das pústulas. E só então, em 1801, ele descreve no seu tratado sobre como o desenvolvimento de imunidade a partir dos extratos de vacínia, ele então descreve e é aceito mundialmente como o pai da vacina. O termo vacina, na verdade, foi então cunhado por outro estudioso, né, Pasteur. E, coincidentemente, no ano que um nasce, no outro ano em seguida, um ano antes do nascimento de Pasteur, morre Jenner. Então, assim, uma das coincidências históricas na ciência que eu acho muito interessante. E Pasteur foi um grande estudioso microbiologista que colocou por terra a teoria dos humores, de que os ares carregavam os micro-organismos e a gente não conseguia detectar. Então, de fato, ele comprovou a natureza infecciosa das doenças e ele teve todos esses estudos, né, relacionados à parte da microbiologia, com relação à raiva, dentre outros. Koch também, com os estudos da tuberculose. Mas, principalmente, o que eu queria destacar com a história de Jenner é que ele foi o primeiro a fazer um estudo experimental, até então, com baixa aceitação no mundo científico, e vencendo muitos dos grandes impasses filosóficos, religiosos e culturais. Porque esse procedimento que o Jenner está fazendo aqui não é novo, não foi ele que inventou. Os fazendeiros lá, realmente, da Inglaterra, tinham esse conhecimento de que, ao entrar em contato com aquelas feridas no úber e da vaca, eles não adoeciam, mas isso já era uma técnica chamada variolação, desde a Turquia, China e Índia, já no século XIII. Há relatos em 1700, inclusive, que a Royal Society foi alertada por médicos gregos que lá descreviam essa técnica e que os pacientes sobreviviam. É bem verdade que essa mesma técnica deixava os pacientes ainda transmitindo o vírus, porque ele é transmissível, aérea, por secreções, mas principalmente transmissão aérea, e esse paciente tinha que ficar isolado para evitar o contato com outros e não passar a doença, né, relacionada, no caso, à varíola bovina. Quem se infectava pelo vírus da varíola bovina tinha essa forma frustra, com a inoculação pela variolação. E, na sequência, ele foi purificando e trabalhando esse humor, esse soro, né, a partir também de outros animais que se tornaram reservatórios. Gado e
cavalo, tem muitos outros estudiosos que foram purificando essa parte do desenvolvimento da história das vacinas. Isso aqui é exatamente para contextualizar com o Brasil, que não foi só lá na Inglaterra, nem muito menos na América, que houve muita dificuldade de se entender esse procedimento do Jenner e o processo da vacina. Para muitos, a doença era considerada um pecado mortal e que interferir nesse processo seria brincar de Deus. Outros colocavam que era muito pouco higiênico pegar substrato de um animal, sejam soros, sejam secreções, para escarificar e, através de feridas na pele, introduzir esse corpo estranho, essa proteína, para desenvolver a proteção. E aqui a gente tem uma caricatura da revista de 1904, o Malho, que significava realmente a malhação, né? A forma de debochadamente criticar. E aqui eles colocam a figura de Oswaldo Cruz, que é o nosso grande exemplo de epidemiologista, imunologista e grande defensor das vacinas. Nessa revolta de 1905, isso já era um prenúncio do que seria a revolta da vacina, no caso aqui contra a febre amarela no Brasil. Então existe, é lógico, toda uma discussão política em torno da independência, da autonomia, que nós vamos falar na sequência, mas isso é apenas para mostrar que a história vive em ciclos, né? A gente não está aqui falando nem vivendo nada de novo, que já não aconteceu no mundo. Arquivos da Fiocruz. Ficou um pouquinho escuro, mas era exatamente esse aqui o histórico breve das vacinas que eu queria comentar. De Jenner a Pasteur, a varíola como um paradigma para o cenário atual. As críticas, né, do Royal Society, que não valorizaram o método científico meramente observacional de Jenner, que levou de 1775 até 1801 para poder justificar e ter aceito a sua tese. Os impasses culturais, religiosos, filosóficos e acadêmicos para o desenvolvimento dessa técnica de inoculação do material das pústulas, até a técnica de variolação, utilizando o extrato da vacínia, que é a varíola bovina, desenvolvendo, então, a primeira vacina, que é, em inglês, vaccine, derivada do termo latim vaca. A varíola ela tem outros aspectos. Ela teve várias vacinações compulsórias ao longo da história e também mostrou que, desde o século XIII e X, já existiam técnicas e orientações sobre o isolamento desses pacientes e a desinfecção do ambiente. Ela também foi muito desafiadora com relação à manipulação, purificação, armazenamento e distribuição desse extrato de lesões, até a gente chegar no século XX, quando a gente vai comentar sobre uma outra grande campanha feita pela OMS. Com relação ao problema da criação do bioterrorismo, na verdade, a gente tem um episódio durante a Guerra da Independência e aqueles movimentos de expansão do território americano, norte-americano, quando eles entram em guerra com os índios nativos que viviam ao norte, no Canadá, e que tinham apoio de alguns corsários franceses. Lá a colonização foi franco-inglesa. E nesse momento, a varíola foi utilizada como primeira arma biológica, porque num dos relatos da carta de John Adams, o pai do liberalismo econômico, ele comenta: nunca, em nenhum momento, nós tivemos um guerreiro e um adversário tão cruel, 10 vezes mais do que os britânicos, nativos ou canadenses. A varíola dizimou diversos soldados. E tanto foi que George Washington recomendou, em 1777, que todo o exército fosse feita o procedimento de variolação, antes do que muitos outros países. Na própria Inglaterra, só em 1750... é que começou-se a ter esse movimento de fazer a variolação ainda muito incipiente, e só então, em 1790, você tem as primeiras estruturas para fazer isso, né? A importância desse estudo da vacina é que o próprio Instituto Jenner, em Oxford, foi um dos precursores para o desenvolvimento de vacinas mundialmente. E aqui no Brasil, por força da grande importância da presença de Dom João VI, fugindo das guerras napoleônicas, em 1811, ele funda, no Rio de Janeiro, a Junta de Instituição Vaccínica da Corte,
que vai ser o precursor da nossa Fiocruz, no Rio de Janeiro. Aqui há apenas algumas imagens para mostrar e destacar que essa criança e essa outra são ambas da mesma sala, da mesma idade, e uma teve varíola e a outra não. Essa aqui é uma lesão relativamente recente, mas que é da cowpox, da varíola bovina, de uma moça que trabalhava num circo e teve contato com lesões de um elefante. 2016, se eu não me engano, o relato desse caso. E aqui, tão pouco recente, em 2014, um relato de um paciente com varíola bovina, humano, que teve contato com essa vaca no Mato Grosso. Para mostrar que o problema pode estar apenas na sua superfície. Então, contextualizando essas duas grandes pandemias que a gente queria mostrar, a varíola e o Covid-19, um pequeno resumo em números. A varíola é realmente o vírus que mais matou na humanidade, somadas todas as nossas epidemias e guerras mundiais. Só no século XX ela chegou a ceifar 300 a 500 milhões de pessoas, com 15 milhões de casos anualmente e levando a uma média de 2 a 3 milhões de óbitos anuais. Não tem tratamento definido específico, existe uma letalidade na forma mais leve de 1% e na forma mais grave de 30%. A erradicação, de fato, já acontecia em alguns países, em 1944 no Canadá, 1951 nos Estados Unidos e 1953 na Europa. Mas em 1958, a antiga União Soviética faz um pedido à OMS para uma campanha de erradicação da varíola nos demais países e regiões do mundo, onde ela ainda era um desafio. América Latina em especial, Ásia e África. Então, é feito um grande planejamento, e é aqui que eu quero que vocês tenham bem importante essa comparação, em 9 anos. Em 9 anos, a OMS consegue fazer uma campanha para arrecadar 300 milhões de dólares e formular 250 milhões de doses, para só então, em 1971 no Brasil e em 1980 no mundo, a gente ter a boa notícia de erradicação da varíola. Esse último relato no mundo foi em 1977 e em 1978, uma criança do Oriente Médio e outra da Etiópia. Inclusive, esse da Etiópia depois se tornou vacinador da OMS. E um infeliz episódio levanta para a gente, mais uma vez, a importância de lembrar esses organismos como bioterrorismo. Em 1978, uma fotógrafa que trabalhava num dos laboratórios de alta segurança, que manipulavam o vírus da varíola, morreu por conta do contato com o vírus via tubulação de ar. Foi o primeiro alerta para as noções de biossegurança máxima, isolamento por aerossóis, que são essas pequenas partículas para os vírus que são transmitidos com menos de 5 micrômetros na superfície do ar. Essa máscara que eu estou utilizando aqui, ela é específica para isso, ela chama PFF2 ou N95, porque ela realmente filtra essas pequenas partículas que a gente não consegue enxergar. E essa fotógrafa morreu em 1978, alertando a gente para que naquele mesmo andar não existisse nenhum acesso das pessoas fácil a esses laboratórios de segurança. Atualmente no mundo, a varíola só existe em 2 laboratórios de segurança máxima, um nos Estados Unidos e outro na Rússia, na Sibéria. E existem alguma discussão bastante acalorada se deve destruir ou não, porque desde o advento do fim das Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, que as nações deveriam destruir todos os seus artefatos de vírus da varíola que ainda poderiam estar lá armazenados. Mas isso levanta uma outra possibilidade. Depois desse momento, ninguém sabe se houve cepas distribuídas para outros países com dificuldade de democracia e transparência em termos de bioética. Então, existem outros laboratórios de alta segurança para virologia no mundo, geralmente em nações onde a gente não pode arriscar dizer que são democráticas, mas, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado com a guerra biológica. Então, ainda não foram destruídas essas últimas cepas. Em relação à Covid, quais seriam aquele racional que a gente poderia comparar em relação à pandemia da varíola, né? A Covid, diferentemente da varíola, ela tem um aspecto exponencial. E aí eu peço ajuda aos estudantes do ensino médio que não gostam de matemática, mas é aquela potência de 10 elevado a algum número.
10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000, e assim vai. É assim que a gente calcula a força com que um micro-organismo ele vai sendo distribuído, ou a forma rápida como ele se dissemina. E essa é a escala do Covid, é uma escala logarítmica. Mas a gente vai observar que houve um grande problema nesses dados estatísticos. O Covid ele tem caracteristicamente 4 ondas. Uma primeira onda, quando nós começamos a receber os primeiros relatos lá de Wuhan, daquela província de Hubei, na China, que havia casos de pneumonia em adultos jovens graves, que rapidamente evoluíam para óbito. Naquele momento, a gente já percebia que poderia se tratar de um tipo de coronavírus. Já houve pandemias, outras epidemias de Covid, de SARS-CoV, de coronavírus. E esses outros beta-coronavírus, um foi em 2002, na província de Guangdong, também na China, rapidamente contido, não ultrapassou, teve uma letalidade em torno de 3%, 6%, e ficou contido ali, com todos os cuidados de restrição de viagem, contenção de pacientes e estrutura adequada. Só em 2012 a gente tem novos relatos de um outro vírus relacionado aos beta-coronavírus, os MERS-CoV, no Oriente Médio, a partir de camelos, beduínos encontrados com camelos, que desenvolviam uma forma grave de pneumonia. Novamente, esse surto ele é contido, restrito, não passa dali, mas tem uma mortalidade em torno de 36%, bem maior. E agora, em 2019, já em meados de novembro, dezembro, quando o CDC começa a fazer essa retrospectiva e a missão da OMS na China, eles entendem que essa pandemia já estava mandando alertas. E a gente gosta de dizer isso bem claramente, porque a falta de transparência desses dados no início nos parecia angustiante. Tanto é que um relato muito heróico de um dos médicos chineses oftalmologistas, Lin Wenyang, ele fala em algumas redes sociais com os colegas sobre essa doença grave que está afetando as pessoas e rapidamente morrendo, pedindo para que a China lance mão de medidas restritivas e, principalmente, alerta e segurança para equipamentos de proteção individual para os seus profissionais de saúde. Infelizmente, esse oftalmologista contraiu o vírus, a gente sabe o quão próximo eles ficam na hora de examinar os pacientes, e naquele momento eles não utilizavam essas máscaras que nós estamos usando. Então, ele teve uma quantidade de vírus muito grande exposta, o que a gente chama de efeito inóculo, e acabou adoecendo e falecendo em 2 semanas. Mas isso alerta a gente para a importância da comunicação, do quão transparente os dados devem ser repassados em meio a situações de emergências de saúde pública, principalmente essa, internacional, que a pandemia só foi considerada pandemia em março pela OMS, mas, na verdade, ela já atingia diversos países em diversos continentes, que é o conceito de pandemia, ainda em janeiro. A gente já tinha casos em 29 de janeiro na Oceania, nos Estados Unidos, na Europa, e em menos de um mês a gente vê exatamente essa escala logarítmica, em que os primeiros estudiosos alertavam que essa evolução do número de pacientes seria uma progressão logarítmica exponencial contínua, ou seja, ia sempre ter mais e mais pessoas infectadas sem ter um platô, e que isso só poderia ser diminuído com medidas restritivas, com lockdown, com restrição de mobilidade. Isso depois a gente vai comentar com alguns números, não se verificou. Mas o que eu gostaria de mostrar nesse slide aqui é que a pandemia do Covid tem essa característica importante, biopsicossocial, como todo estado de bem-estar do ser humano, que a saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial. A primeira onda da Covid é exatamente essa de escala logarítmica, que sobe rapidamente por uma grande quantidade de pessoas acometidas. Ela vai demandar uma grande sobrecarga aos serviços de saúde, e a gente precisa que essas medidas sejam feitas para conter os pacientes e, principalmente, manter recursos suficientes para que só tenham acesso à saúde verdadeiramente os que estão adoecendo da Covid. Foi o que aconteceu em meados de março no Brasil, com pico mais ou menos em maio, junho, julho, a depender dos nossos estados. Mas isso é importante para a gente entender que as medidas restritivas eram importantes num dado período de tempo, para dar tempo dos serviços de saúde,
organizarem, comprarem ventiladores, treinarem equipes, separar a equipe para isso, reduzir cirurgias eletivas. E, num segundo momento, a gente teria uma outra onda, a segunda onda, que seria a da quantidade de pacientes que estariam prejudicados por outras doenças e condições urgentes não relacionadas à Covid e que, dada essa sobrecarga, não conseguiriam acesso. Seriam pacientes com câncer que não diagnostica, pacientes com infarto que não estavam sendo adequadamente diagnosticados e tratados, AVC, dentre tantas outras doenças. A terceira onda são as doenças crônicas com cuidados interrompidos. E aí a gente fala do cuidado dessas outras doenças que a gente tem, o diabetes, as outras doenças infecciosas crônicas, HIV, hepatites, o próprio câncer, uma vez diagnosticado, tem que ter continuidade, químio, rádio, cirurgia. Então, essas condições de saúde também, os seus pacientes tiveram prejuízo e foram determinantes para aumentar a mortalidade também nesse momento. A quarta onda da pandemia seria necessariamente os traumas psicológicos e os transtornos mentais relacionados à pandemia. E eu ainda incluo aqui uma quarta ou quinta que permeia toda essa, que é a crise econômica e a miséria que se instalou devido a algumas medidas um pouco mais demoradas e restritivas do que o que a gente gostaria. Infelizmente, é um assunto polêmico, a gente tem opiniões diversas sobre isso, não existe nada na literatura que respalde e diga que um lockdown restritivo funcionou. A gente tem exemplos diversos para destacar, como Suécia, Argentina, Coreia do Sul, Singapura, vários países. E por que a gente diz isso? O Imperial College foi um grande importante instituto de pesquisa em Londres que orientou como deveriam ser essas medidas nos demais países, mas infelizmente eles tiveram alguns erros de projeção, matematicamente. Eles previram que a pandemia pelo Covid se comportaria mais ou menos como também o influenza, o HN1 em 2009, e por isso eles erraram muito e estimaram o número de infectados e de óbitos e, consequentemente, naquele momento, orientaram medidas mais restritivas e mais prolongadas por conta desses números. Só para um efeito de comparação, em março, o Imperial College disse que o Brasil deveria ter 187 milhões de infectados e 1,1 milhões de óbitos em agosto de 2020. Era a projeção dele em março de 2020. Quando dados reais de agosto de 2020 mostraram que a gente teve 4 milhões de infectados naquele momento e 124 mil óbitos. Depois a gente vai ver como a gente está atualmente. Mas isso, claro, vocês vão dizer, olha, caiu porque a gente teve medidas restritivas. Óbvio, mas também houve esse erro de que haveria um crescimento exponencial contínuo. Por que eu digo isso? O Prêmio Nobel de Química de 2013, que lidava exatamente com esses métodos de extrapolação matemática para cálculo de estatística, discordava já em maio do Imperial College, como muitos dos nossos especialistas aqui no Brasil, inclusive a Fiocruz. Vou mostrar um dado dela aqui. Haveria, sim, um rápido aumento no número de infecções, mas até um pico em torno da 6ª semana e com declínio a partir da 8ª semana. E isso era comum em lugares independente de medidas restritivas ou não. A gente viu isso em diversos países, Turquia, Arábia Saudita, Israel. Houve lugares que foram muito restritivos e houve lugares que não foram muito restritivos. E todos responderam à mesma regra matemática de aumento alto com queda sequenciada. Esse aqui é uma projeção da Fiocruz mostrando exatamente isso, que o número de infectados é muito alto nas primeiras semanas, exatamente pelo grande acometimento de vários pacientes suscetíveis, aqueles virgens que nunca entraram em contato com o vírus, e que ao longo da 7ª, 8ª semana vai decaindo. Claro que isso, depois que foi visto, seria em ciclos, que é o que a gente está vendo aí com essas projeções de primeira, segunda onda, que no Brasil ainda não estamos em segunda onda, porque, na verdade, nunca atingimos esse platô estável. Aqui no Rio Grande do Norte também não se pode falar de segunda onda, porque nem conseguimos manter um platô estável de queda.
A nossa queda começou em torno de julho, se manteve até meados de setembro, mas logo em seguida voltou a subir. Então, nós nem tivemos tempo de ter o final da nossa primeira onda. E exatamente esse recrudescimento e aumento do número de casos está novamente relacionado às grandes mobilizações das pessoas pós-eleição. Muitas festas, tanto em regiões do interior, como festas privadas, com pessoas sem uso de máscara, sem atentar para esse distanciamento, levando esse grande aglomeração e contato com secreções. Com relação à ética da pesquisa em seres humanos, aqui a gente vai comentar sobre exatamente quais são as regulamentações necessárias para se fazer pesquisa em seres humanos. Uma vez que a gente já comparou o histórico das pandemias, as características específicas da Covid e da varíola, vamos lembrar, então, quais são os marcadores históricos da regulamentação ética em pesquisa em seres humanos. O primeiro de todos, eu gostaria de dizer que não é nenhum tratado, é um experimento bastante antiético que teve início em 1932 e só foi finalizado em 1971 na região de Tuskegee, no Alabama, nos Estados Unidos. Esse foi um estudo que visava ver a evolução natural da sífilis em negros norte-americanos que viviam numa região bastante vulnerável. E lembro a vocês que Fleming descobriu a penicilina em 1940, ainda com o descobrimento da penicilina e sabendo que ela era efetiva para o tratamento das mais diversas formas de sífilis, a sífilis aguda, a sífilis secundária, a sífilis congênita e a sífilis, neurosífilis, relacionada ao sistema nervoso central, não ofereceram tratamento a esses pacientes. Em tese, até houve casamentos e disseminação entre os pacientes, levando a várias crianças que nasceram com sífilis. Então, esse é um exemplo cabal de como o estudo científico pode ser antiético se não se atentar para regras de bioética e respeito à dignidade do paciente e do ser humano. Em 1939, a gente tem o estopim da Segunda Guerra Mundial, e com esse trágico episódio na humanidade, a gente lembra do Holocausto. O Holocausto, ele teve realmente grande repercussão no mundo, número de mortes de judeus em torno de 6 milhões, em torno de perdas soviéticas, 7 milhões, prisioneiros de guerra soviéticos, 3 milhões, incluindo mais de 50 mil soldados judeus, e civis poloneses, 1,8 milhões. Mas ninguém lembra que não foram só judeus que morreram lá. Morreram também pessoas em situação de presídio, ciganos, criminosos que não eram considerados reincidentes ou antissociais pelo regime, alemães que eram contrários ao nazifascismo, homossexuais e, principalmente, essas pessoas aqui com deficiência física. Elas não eram bem vistas pela teoria da raça ariana pura e eram realmente encaminhadas para os campos de concentração, e é um dos episódios mais lastimáveis da história da humanidade. A gente espera que isso nunca se repita. O judeu entrava num campo de concentração e, infelizmente, ele era utilizado até a sua exaustão, onde até os cabelos eram utilizados para fazer capacho, tapetes. E o óleo da sua gordura era queimado e alimentava as caldeiras dos centros dos fornos, das câmaras de gás. Em 1947, há o julgamento e o Código de Nuremberg, em que 27 pessoas são indiciadas por crimes contra a humanidade, 20 delas médicos. E outros tantos que escaparam, como Mengele, para a América do Sul, na Argentina, e nunca foram necessariamente indiciados nem pagaram pelos seus crimes. Quantas mortes, quantos experimentos em gestantes, crianças, gêmeos, o horror que vocês puderem estudar e imaginar foi feito durante a Segunda Guerra Mundial. E ainda o é. Em diversas partes do mundo, a guerra não acabou. E em 1948, a ONU é criada também como uma forma de unir as nações em torno do direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem é redigida nesse momento.
E em 1951 é escrito esse Regulamento Sanitário Internacional, que visava exatamente organizar como as nações deveriam se preparar para enfrentar ameaças de saúde pública. Em 2005 é incluída, inclusive, essa dada emergência de saúde pública de interesse internacional, na qual o Covid se inclui. Em 1967, a gente tem o Tratado de Helsinki. E todos esses dispositivos, eu vou mostrar brevemente alguns deles, como o Código de Nuremberg, falam principalmente do respeito à vida e à dignidade humana, ao direito e à liberdade do indivíduo de ser esclarecido sobre o que vai fazer nessa pesquisa ou noutra, e que seja garantida todas as seguranças e todos os seus direitos de autonomia, privacidade e qualquer risco que seja corrido, seja esclarecido e evitado. Então, na declaração do Código de Nuremberg, ele fala que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. E o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade. Em relação ao Declaração dos Direitos, Universal dos Direitos do Homem, que agora, dia 10 de dezembro, também faz aniversário, o artigo 1 diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Eu acho que esse é um dos artigos mais belos e que sintetiza tudo o que a gente precisa para viver bem em sociedade. Respeito, tolerância, tanto a divergência de opiniões, como a divergência de ideias, como a divergência de credos, as raças, etnias, gênero. O respeito é muito importante e é preciso que se tenha voz para se dizer o que se pensa. Esse aqui é o Regulamento Sanitário Internacional, que na época que foi criado em 1951 só versava sobre peste bubônica, febre amarela e cólera, mas que ao longo dos anos o OMS, com todos os seus Estados-membros signatários, 196 membros, vai dando esse delineamento de como atuar e fazer comunicações para todos os outros países do mundo quando um país enfrenta um provável agente infeccioso grave que possa levar a um estado de pandemia. O Tratado de Helsinki é feito com os princípios éticos para pesquisa clínica envolvendo os seres humanos, foi adotado pela 18ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial e teve diversas versões, de 75 a 2000. Mas o principal que eu gostaria de destacar é que ele diz que na pesquisa clínica com seres humanos deve ser considerado que considerações relacionadas ao bem-estar dos seres humanos devem prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Há algumas equivocadas opiniões sobre outorga e obrigatoriedade de procedimentos médicos, exames, profilaxias, tratamentos e vacinas, mas, novamente, o ponto que eu quero destacar é que deve ser respeitado o direito à autonomia dos seres humanos. Vacina é obrigatória, sim, no Brasil. Diversas são as legislações do Estatuto da Criança e do Adolescente que fazem veementemente punições aos pais e responsáveis que não colocam a criança para fazer as suas vacinas obrigatórias. E, infelizmente, nós temos, ao longo de todos os anos, desde Jenner, movimentos anti-vacina. Mas o ponto é esse. Nós devemos esclarecer a população, estimular as pesquisas para que sejam feitas com todo o rigor científico e ético, para que a ciência mostre segurança e eficácia e só então as vacinas possam ser oferecidas à população. A gente não pode obrigar alguém a tomar aquilo que ela não tem segurança ainda. Ainda não existe nenhuma vacina autorizada nem pelo FDA, nem pela Comunidade Europeia, nem pela Anvisa, para estar sendo utilizada de imediato. Na verdade, até existem duas, uma na China e outra na União Soviética. E a gente vai comentar sobre isso quando eu falar sobre os aspectos técnicos da produção de vacinas. Então, com relação à coalizão mundial de vários organismos internacionais para fazer frente à pandemia, a gente tem que destacar o ACT-19, que é um Accelerated Center for Technology, que é uma iniciativa global
para acelerar as pesquisas em tratamento e vacinas. Esse aqui é uma delas, a COVAX. O CEP é um desses instrumentos de organismos internacionais criados pelo Fórum Mundial Econômico de Davos em 2017, em que 24 representantes de vários conglomerados filantrópicos, várias organizações não governamentais, vários países signatários, Noruega, eles montaram essa força-tarefa em 2017 para começar a estudar vacinas com mais celeridade. Tem a participação de várias instituições filantrópicas, dentre elas Bill e Melinda Gates, Banco Mundial, várias pesquisas, vários produtores de vacina, dentre eles vários laboratórios que estão desenvolvendo, o Wellcome Trust, um dos maiores conglomerados econômicos, da qual algumas participantes de vacina também eram membros, e diversos órgãos internacionais, assim como a ONU e a Unicef, unidos com esse único objetivo de fazer frente, lembrando daquela antiga campanha da ONU, da OMS, que levou 9 anos para erradicar a varíola no mundo. Essa daqui tem um objetivo bastante importante. Em menos de 2 anos, conseguir, com uma média de 3 bilhões de dólares, 2 bilhões de doses de vacina contra o Covid. Mas isso daqui é só para a gente lembrar que são os países que têm várias vacinas em desenvolvimento, fase 1, fase 2 e fase 3, a gente vai detalhar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas fases clínicas, e que ela fica acompanhando num portfólio, onde a gente já tem esse aqui, que foi agora do dia 3 de novembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, 9, né? Essa semana mais um entrou nessa fase aqui de 3, e que já tem uma perspectiva de começar a vacinação no próximo semestre, no início de 2021. Até o final desse ano, a gente está tendo vacinações em pequenos grupos, que é essa fase 3. Mas 4 desses grupos de vacinas já fizeram um pedido de uso emergencial, né, da vacina, Emergency Use Authorization. Eles já pediram para fazer o uso dessas vacinas porque observaram uma eficácia e segurança muito importante, né? Então, desses 9 grupos, 4 estão pleiteando já começar a vacinação ainda esse ano em grupos maiores, que é um estudo de fase 4. Então, para a gente entender como é que são o caminho para o desenvolvimento de uma vacina, qualquer que seja ela, não só do Covid, você tem uma fase pré-clínica, onde você estuda por anos, normalmente nos outros estudos que a gente tem, a vacina em meio in vitro, laboratório, pequenas células cultivadas e pequenos primatas e roedores, camundongos, macacos ou alguns outros mamíferos, para que aí sim, nessa fase pré-clínica, você tenha garantia da segurança, principalmente. A segurança de que, com determinada dose, o paciente vai apresentar um determinado nível de anticorpos e desenvolver ou não alguma reação adversa grave. Então, essa fase é para ver segurança. 154 vacinas estão nessa fase. 21 vacinas estão na que a gente chama de fase 1, que é a fase em que a gente inicia os estudos em humanos, com uma média de 50 candidatos, e que são, em geral, adultos jovens, porque, novamente, o que você quer ver é segurança. Você não pode colocar nessa primeira fase pacientes idosos ou com outras comorbidades, porque qualquer evento que ocorra, você tem que saber se foi relacionado ou não à vacina. Então, desses, tem 21 vacinas em estudo, e para a fase 2, você amplia o número de pacientes para uma faixa mais ou menos maior da população, incluindo, inclusive, grupos maiores com idosos ou comorbidades, como é o caso da Covid. Ela abriu essa exceção de antecipar grupos idosos nessa fase 2, o que é de suma importância, né, para a gente poder ter esse extrato da população estudado, já que a vacina é para proteger os mais vulneráveis, e eles são o grupo maior de 70 anos, às vezes até 60, e com doenças crônicas, a gente precisa saber como a vacina se comporta nesses grupos. Então, na fase 3 e na fase 2, dependendo do tipo da vacina, você já tem esses grupos mais heterogêneos. Na fase 2, você tem uma faixa de 200 a 300 pacientes, e na fase 3 isso é ampliado para milhares de pacientes, 5 mil, 10 mil,
de forma que depois da fase 3, na fase 3 é o momento que você vai ver a efetividade vacinal, que é, na verdade, o quanto que você vai observar de um grupo de voluntários, controle e um placebo. O placebo não recebe a vacina, o controle recebe, todos eles previamente triados e avaliados com o teste para ver se tinham vírus. Não tendo, ao longo do tempo, quantos vão desenvolver Covid que tomaram a vacina ou que não tomaram a vacina. Atualmente 10 vacinas estão nessa fase. É nesse momento aqui glorioso, eu diria, que a gente da ciência consegue observar 90% de eficácia, efetividade vacinal, perdão, porque eficácia é, na verdade, o substrato objetivo na vida real do que a vacina impõe. Quantos números de casos de doença caíram em decorrência da vacina? Qual foi a queda na taxa de hospitalização relacionada àquela doença? Quantas mortes foram evitadas ou deixaram de acontecer relacionadas a essa vacina? Então, a eficácia é vista mais precisamente na fase 4, que é a fase que está se aproximando, a fase depois da aprovação dessas vacinas. Quando você tem uma autorização de um órgão regulador, o FDA americano, Comunidade Europeia na Europa e a Anvisa no Brasil, e que permitem o uso ainda sob júdice, observação restrita e acompanhamento. Uma coisa muito importante que aconteceu com essa fase 3 foi a politização. Nos Estados Unidos, em decorrência das eleições americanas, quiseram antecipar a entrada de uma das vacinas e encurtar essa fase 3. Mas o FDA brecou e ampliou para mais 2 meses, então não foi até 6 de novembro, como se esperava, e a vacina vai estar disponível agora em dezembro. E esses estudos permanecem ao longo dos anos, porque o que a gente viu que Jenner levou de 1798 ou 1801 até a purificação desse extrato em meados de 1850, mais de 60 anos, a gente tem uma perspectiva de encurtar para menos de 2 anos, da fase pré-clínica, a fase 1, a fase 2, a fase 3, até você ter o licenciamento e a autorização, a manufatura e a distribuição. O que é que tem de diferente na Covid? Nessa sequência aqui, que a gente diria que é a sequência produtiva, se fôssemos falar numa fase de pesquisa, de laboratório até a indústria farmacêutica. O Covid misturou fases. Ele tinha vacinas que estudavam camundongo, rato, primatas e humanos ao mesmo tempo. Então, fase 1 e a fase pré-clínica misturada com a fase 1. Ao mesmo tempo, fase 2 e fase 3 acontecendo em países distintos. E a manufatura acontecendo aqui ao mesmo tempo com diversos outros eixos da cadeia produtiva, porque você precisa de vacina e a vacina é preciso que se organizar com seringas, agulhas, rede de frios, refrigeração, todos esses outros insumos que são importantes. E a distribuição, que é o último ponto que leva em consideração exatamente isso. Em relação a essa avaliação comparativa do estudo pró-Covid, né, em termos de como a gente poderia ver estudos começando em 67 dias, né, em relação ao progresso da vacina, para o H1N1 em 2009, isso era 89 dias, para o Ebola em 2014, 164 dias, para o SARS-CoV de 2002 em Guangdong, 323 dias, e para o Zika vírus em 2015, 454 dias. Então, nesses casos, a gente viu que o Covid acelerou pesquisas, estudos e ajudou a construir um racional técnico-científico para colocar mais rapidamente essas propostas para as pessoas. Aqui, novamente, só para mostrar que eram os diversos estudos, né? Nós temos agora 9, esse slide está desatualizado, já tem mais ou menos uma semana, e 0 ainda em implementação. 0, eu gostaria de dar esse detalhe, porque daquele DA positivo da fase 3 para a fase 4, essa fase aqui, com o licenciamento, entre a fase 3 e o licenciamento, a gente tem uma média de 2 meses. Mas, infelizmente, houve países que, com 3 dias de fase 3, já licenciaram e liberaram para os seus militares. Isso já vem acontecendo na China e na Rússia. Então, é algo para se preocupar e para as agências reguladoras ficarem cientes.
Aqui é rapidamente só para a gente saber como é a constituição das vacinas. Elas podem ter partículas virais, podem ter proteínas, podem ter material genético, e não precisa se preocupar porque esse material genético ele é colocado de uma forma envelopada e vai ser lido dentro do nosso núcleo para então produzir a proteína do vírus. Aqui a gente coloca como se fosse a proteína spike, aquela proteína que a gente vê aqui na pontinha do coronavírus, é a que mais pode promover a formação de anticorpos. A gente chama isso de imunogenicidade, a capacidade de gerar anticorpos protetores, neutralizantes. Então, essa proteína vem sendo muito estudada. E o que é que esse laboratório fez? Ele colocou um pedacinho do DNA do vírus do SARS-CoV, junto com outro vírus já conhecido, dentro de um envelope de membrana, que poderia ser rapidamente penetrado nas nossas células e lá ser lido como um telegrama, de forma que o nosso núcleo produzisse essas proteínas para que as células do nosso sistema imunológico, como uma alfândega, identificasse essa proteína e produzisse os anticorpos para se proteger contra a entrada desse vírus. Dentre outras, como eu comentei, é exatamente essa que leva um pedacinho do vírus com o vetor de um outro vírus reconhecido. E, por último, essa outra opção, que são as com vírus vivo e vírus atenuado. Qual é a diferença dessa vacina? As vacinas de vírus vivo atenuado, ele está enfraquecido, mas ele não pode ser feito para grupos imunossuprimidos, como grávidas, HIV com forma grave, AIDS, que as células CD4 estão abaixo de 200, pacientes com doenças crônicas graves, câncer, quimioterapia. Então, a vacina de vírus atenuado tem essa problemática, ela não pode ser para qualquer tipo de indivíduo. Já inativada, o vírus está morto e ele tem aquele pequeno conteúdo que é colocado dentro da vacina, mas que também estimula o sistema imunológico. A gente tem diversas no nosso calendário, que, por sinal, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é exemplo para o mundo. A gente tem à disposição da população brasileira, gratuitamente, um rol de centenas de vacinas, tanto para a população em geral, como para alguns grupos de risco, que não é visto em nenhum país do mundo. Então, a gente tem uma expertise muito grande dentro da Manguinhos, da Fiocruz, do Instituto Butantan. Tem diversas instituições científicas no nosso país que são realmente credenciadas para estar fazendo esses estudos. E é louvável que eles estejam acontecendo no nosso país, porque vão estudar a vacina diante do nosso material genético, da nossa diversidade genética populacional. Então, todo o desenvolvimento de vacinas, ele prima pela segurança, pela efetividade vacinal, pela eficácia, pelos estudos de monitoramento a longo prazo. E agora, no Covid, eles começam a tecer algum tipo de pensamento e estratégia para Human Trial Challengers. O que seria isso? Já existe, desde 2016, algum tipo de pesquisa científica em que voluntários saudáveis, sabidamente e consentindo com isso, se oferecem para receber pequenas porções de vírus ou bactérias ou toxinas para participar de estudos científicos e ver como é a produção de anticorpos. Isso já aconteceu com a toxina de algumas bactérias e, no caso de alguns vírus, eles estão pensando em fazer para o coronavírus de forma a acelerar uma daquelas fases, a fase 3, para que não leve tanto tempo para você estudar a fase 4. Alguns que são favoráveis a esse tipo de técnica referem que seria feito em voluntários saudáveis, adultos jovens, e que a taxa de letalidade nesse grupo de risco é de 0,1%, comparado a outros, idosos, com doenças crônicas, que pode chegar a mais de 40%. Então, os defensores dessa teoria dizem que ajudaria a dar respostas mais rápidas sobre essa questão da imunogenicidade. Os contrários comentam sobre essa questão de que tudo ainda é muito novo no Covid. E aqui eu faço um recado aos jovens. Essa doença não é uma doença que só mata idosos e grupos de risco. Existe um substrato de pacientes jovens sem doenças crônicas que estão adoecendo com Covid, mas que estão apresentando lesões a longo prazo. Lesões coronárias, lesões de fibrose pulmonar, com dificuldade para realizar suas atividades habituais. Muitos referem uma fadiga durante 2 meses.
Então, nada de banalizar a pandemia e achar que, por ser jovem, pode estar aí em diversos ambientes, sem máscara, aglomerando-se, sem ter o cuidado adequado. A gente entende que, realmente, estatisticamente, é um grupo que desenvolve menos riscos, mas não é impossível acontecer uma forma grave. Até porque, eu gostaria de mostrar aqui só rapidamente sobre essa questão aqui dos documentos, né, que é sobre regulação. Então, de toda forma, está aqui os documentos oficiais da OMS sobre o grupo de trabalho de vacinas e o brasileiro. A gente tem uma task force, que a gente chama, né, que é um grupo de trabalho para fazer os protocolos de tratamento e as recomendações de como a vacina deve acontecer. E agora, dia 30 de outubro, foi lançado esse monitoramento de vacinas em desenvolvimento contra o SARS-CoV. O Ministério da Saúde lança esse documento, já preparando para como vai ser necessariamente as condições técnicas para se aceitar uma vacina. Sempre devemos prever para prover. Então, a gente coloca aqui no documento as principais observações técnicas que uma vacina deve estar apta para ser comprada no nosso solo nacional. Isso aqui é um grupo do Reino Unido, né, que tem a sua task force também para estratégias de como fará a vacinação. E todos eles, no mundo inteiro, priorizam que a vacina não vai estar disponível para todos imediatamente. É isso que a gente tem que deixar bem claro. As pessoas não deveriam perder tempo com essa questão da judicialização da vacina. O nosso Supremo, o nosso país, ele precisa discutir outras estratégias, que é como vamos manipular, manufaturar e distribuir. Lembrando que nós temos aí uma média de 33 mil salas de vacina pelo Brasil, que em épocas de campanha podem ser ampliadas para 50 mil, e mais de 120 mil vacinadores. Então, isso ainda precisa ser ampliado, porque nós vamos desenvolver um esforço hercúleo para fazer essa vacina chegar a quem precisa nesse primeiro semestre de 2021, que necessariamente, por todas essas regulamentações, serão os grupos de risco, profissionais de saúde, profissionais da segurança pública, profissionais que estão em contato direto, principalmente idosos e doenças crônicas. São os grupos prioritários. Então, nada de ficar pensando que tem que ser obrigatório, porque não vai ter para quem quer, vai ter para quem precisa. E essas estratégias de unir forças de diversos países é exatamente para fazer um grande conjunto de colaboração de recursos, pesquisadores e de dinheiro, financiamento, para prover aos países mais pobres. Nessas mensagens finais, eu gostaria só de lembrar dessa coincidência de epidemias, que a gente chama de pandemia. Lembrando mais uma vez o recado que é para os jovens. A sindemia que a gente comenta, que é a coincidência de epidemias, é o Covid-19, a obesidade e as doenças crônicas degenerativas. Muitos jovens têm o triglicerídeo alto e não sabem. Muitos jovens têm pré-diabetes e não sabem. E, infelizmente, nós, na nossa cidade, somos a capital mais prevalente de sobrepeso, obesidade e sedentarismo no Nordeste, quiçá do Brasil. Então, a gente tem que alertar essa população que não se considera sob risco para que ela tome efetivamente todas as medidas que devem ser necessárias, com ou sem vacina, para a gente manter a ordem dessa pandemia, que é o distanciamento social de 1,5 m, utilização de máscaras, principalmente nos ambientes mal ventilados, com pouca circulação, onde você muitas vezes vai estar presente, e principalmente a higiene de mãos. Isso não pode faltar. Vai ser um aprendizado da gente e, a depender do tempo, a pandemia do Covid vai se tornar uma endemia. A exemplo do influenza, do H1N1, como muitos conhecem. Todos os anos nós nos vacinamos contra a gripe, contra 4 sorotipos, e a gente vai ficar estudando quais são os tipos mais prevalentes para essas vacinas, que são apenas as primeiras, serem apenas uma gota no oceano para a gente conseguir vencer a pandemia do Covid. Como mensagem final, eu queria deixar essa dadivosa senhora, Madre Teresa de Calcutá, que diz: se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns amigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo.
dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Seja você, veja você que no final de tudo, será você e Deus, e não você e as pessoas. Muito obrigada. A gente aqui da casa que agradece muito pelo momento, doutora Roberta, realmente foi um momento muito produtivo, a gente teve informações valiosíssimas, e não só para quem vai participar do evento, mas para todas as pessoas se informarem da maneira correta. Você trouxe informações de procedência completamente válidas, e isso foi muito importante para abrir aí esse momento de Sim Marista, né? Que, lembrando para o pessoal, vai ser aí na sexta-feira, transmitido por meio do Teams, beleza? Começando às 6 horas e terminando às 22 horas. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Roberta. Muito obrigado a você, espectador, que está aí nos acompanhando. E uma boa noite a todos.